O Santos recebeu a maior oferta da história por um goleiro. Gabriel Brazão recebeu uma proposta do Bayern de Munique. Vamos falar sobre essa oferta do Bayern de Munique pelo Gabriel Brazão e também da saída de Guilherme, o atacante Guilherme, ponta esquerda, que foi um dos principais nomes desse ano do Santos em questão de números, com assistências e gols, também de saída com proposta de quase de 10 milhões de reais. Vamos trazer essas duas propostas e analisar a saída dos dois para vocês aqui acompanhando o Oriente Santista. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comente aí o que você acha das possíveis saídas dos dois principais nomes aqui desse ano, obviamente tirando o Neymar, o principal nome da defesa que foi o Brazão e o do ataque com gols e assistências que foi o Guilherme. Então se inscreve, deixa o seu like e comente aí da possível saída desses dois nomes do Santos, fazendo aí com que o Santos arrecade muito dinheiro para o ano que vem. Mas será que esse dinheiro vai ser usado de fato para reestruturar o time ou vai de novo para o fluxo de caixa, né? Vamos lá falar sobre as duas propostas aqui de Brazão e também de Guilherme. Primeiro, trazendo aqui a informação de Lucas Mussetti que o Guilherme decidiu sair do Santos, tá? Guilherme decide sair do Santos e se despede após a permanência na Série A. Guilherme deve sair do Santos em breve. O atacante decidiu viver novos ares, se despediu dos companheiros e funcionários no último domingo na Vila Belmiro, após a permanência do Peixe na Série A do Campeonato Brasileiro. Um possível destino é a Major League Soccer, pelo que o UOL apurou. Guilherme vai passar férias nos Estados Unidos e espera ficar no país. Ele só tem mais um ano de contrato. Guilherme já esteve perto de sair do Santos em agosto, depois de ser ameaçado por torcedores organizados. Na ocasião, o jogador foi convencido a ficar, agora entende que é fim de ciclo e tem o aval do clube para ser negociado. Passando aqui rápido por essa matéria do Mussetti, eu bati bastante na tecla, tá, de que o Guilherme era um dos principais nomes do Santos e que não deveria ter sido assim. O Santos devia ter montado um elenco para ter o Guilherme como um jogador de reserva de luxo, para você utilizar o Guilherme em alguns momentos, momentos que o Santos precisasse de transição ou precisasse de roubadas de bola e conseguir um contra-ataque rápido, que o Guilherme é um cara que rouba muitas bolas, é um cara que tem noção tática muito boa, tem velocidade, mas é muito fraco na sua parte técnica. Cabeceia muito mal, chuta muito mal, tem um passe muitas vezes ruim, às vezes ele toca forte demais, às vezes ele erra o timing do passe, demora, atrasa algumas jogadas, não é um cara de armação, mas é um cara que taticamente vai muito bem, rouba muitas bolas e é um cara muito rápido, é um cara de velocidade. Então ele tinha a sua utilidade, mas o Santos não podia depender do Guilherme para ser ofensivo, para conseguir os seus gols, como foi praticamente durante toda a temporada. Nos últimos jogos contra Sport, Juventude e Cruzeiro, o Santos conseguiu as suas vitórias com jogadas construídas sempre do lado do Guilherme. Seja contra Sport, contra Juventude ou contra o Cruzeiro, as jogadas ou tinham origem do lado esquerdo, porque o Guilherme às vezes roubava uma bola, ou porque ele puxava a marcação, ou porque ele foi fazer linha de fundo, cruzamento, ou até com gol. Então, Guilherme ajudou e ajudou muito o Santos, não só no Brasileiro, mas também no Paulista. Então, infelizmente, o Santos dependeu muitos momentos do Guilherme, o que para mim foi um erro de planejamento. O Santos não podia depender de um cara do nível do Guilherme. Assim como na zaga, o Santos dependeu no final do ano do retorno de Zé Ivaldo. O Santos não pode depender do Zé Ivaldo para ter uma boa zaga. Então, para mim, o erro é de planejamento. Mas o Guilherme, com toda a pressão que teve em cima dele, por causa realmente da sua baixa qualidade técnica, ele acabou sendo muito pressionado e eu acho que naquele momento ele realmente não aguentou a pressão, o rendimento foi lá embaixo e aí o Guilherme teve seus problemas aí nesse, vamos dizer assim, no segundo semestre do Brasileiro, quando ele sai do time, a poeira dá uma baixada, ele volta e acaba rendendo. Outro exemplo é o Tassiano, né, que teve uma pressão muito grande, também caiu muito de rendimento por causa da pressão, por causa do valor que foi gasto, e no final do ano, com menos pressão, ele acabou aí conseguindo decidir nessa última partida, né? Trazendo aqui a informação do GE, tá? Que aí já tem a proposta, né? O Houston Dynamo oferece 9,2 milhões de reais ao Santos. A diretoria sinalizou ao jogador meses atrás que não dificultaria a saída no final da temporada. Houston Dynamo dos Estados Unidos formalizou ao Santos uma proposta de 1,7 milhão de dólares
para contratar o atacante Guilherme de 30 anos. O valor corresponde a quase 10 milhões aqui, 9,2 na cotação atual. Diretoria do Santos gostaria de continuar com o Guilherme, que foi artilheiro do time nessa temporada com 14 gols. Porém, no meio deste ano, quando o Guilherme teve outras propostas para sair, a cúpula alvinegra pediu que ele permanecesse até o fim do Brasileirão e se comprometeu a não dificultar uma transferência em caso de novas ofertas no futuro. Ou seja, o Santos prometeu ao Guilherme que quando tivesse proposta, não dificultaria a saída dele, com a condição de que ele pudesse continuar no Santos, né, naquele momento de pressão. Guilherme chegou ao Santos no fim de 23 em uma operação que envolveu a troca do volante Dodi com o Grêmio, além do empréstimo do meia Soteldo. Com a liberação dos dois atletas, o Peixe não teve que desembolsar nenhum valor para ficar com reforço. Ou seja, se desfez, né, momentaneamente do Soteldo, se desfez do Dodi, conseguiu um jogador que foi muito importante no ano passado e nesse ano e ainda pode vender por um valor alto. Essa negociação com o Guilherme é um dos poucos exemplos de uma negociação muito bem feita e de muito sucesso dessa gestão. Poucas negociações a gente pode dizer isso. Essa é uma delas. Ele tem contrato com o Santos até o fim de 26, disputou 94 partidas pelo Santos, marcou 27 gols. É um número muito significativo, tá? Sendo campeão da Série B em 24 e artilheiro do Paulista em 25. Talvez aí, podemos dizer que foi o melhor, vamos dizer, o melhor período da carreira do Guilherme com um todo, né? Agora com o Santos. Falando de Guilherme, tá? Eu volto a dizer, eu acho que ele é um bom jogador para se ter no elenco, mas a gente não pode achar que o Guilherme tem que ser titular. Time grande da Série A que pensa em títulos não pode pensar no Guilherme como titular. Tanto que o São Paulo também chegou a fazer proposta pelo Guilherme no meio do ano e agora teve uma sondagem no fim do ano também. O Guilherme ter passado por times grandes como Botafogo, Grêmio, Santos, o São Paulo procurar ele, não é à toa. Qualidade, um pouco, ele tem para ser um bom jogador de Série A. O grande problema foi que o torcedor santista, em muitos momentos, teve que ter a sua esperança no futebol do Guilherme. E aí, para ele ser protagonista, eu acho que não cabe. E essa pressão é que realmente fez com que ele não tivesse um bom rendimento. Acho que o valor de venda é um ótimo valor para um jogador de 30 anos. É um valor até acima da média. E além de tudo, ainda é um jogador que a gente não teve custo e se desfez de despesas. Então o Santos aproveitou tecnicamente, conseguiu se desfazer do Dodi, que não era, assim, na opinião do Santos, não fazia parte dos seus planos. Soteldo tinha um salário muito alto para a Série B, trouxe um cara que ajudou na Série B, ajudou na Série A, foi um dos responsáveis para manter os seus na Série A, e agora ainda pode ter lucro. Então, para mim, essa oferta, ela é excelente, é boa para todo mundo, para a carreira do Guilherme, é boa para o Santos. Para mim, a passagem do Guilherme será extremamente bem sucedida, tanto na chegada financeiramente, na saída financeiramente e durante o período que ele vestiu a camisa do Santos. É uma passagem para mim de sucesso dele, do Santos e também com méritos aí da gestão. Poucas vezes a gente pode dizer que o Marcelo Teixeira e sua gestão tiveram algum sucesso. Pouquíssimas. Esse é um dos poucos acertos que teve. Esse aqui também é outro acerto, né? Bayern de Munique faz proposta ao Santos pelo goleiro Brazão. Vou ler a matéria, depois eu vou falar aqui também a minha opinião sobre isso, tá? Bayern de Munique fez uma proposta ao Santos pela compra do goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Peixe na temporada. O gigante alemão ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 75,8 milhões de reais por 70% dos direitos do jogador que pertencem ao Santos. O valor total da negociação geraria em torno de 17 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. O Bayern busca um substituto para o lendário Manuel Neuer, que vai completar 40 anos em março e tem convivido com lesões nos últimos meses. Gabriel Brazão foi avaliado pelo observador do clube alemão, que veio ao Brasil, para analisar Ryan do Vasco e Souza do Santos. Aquele jogo que o Souza seria observado, né? E ele ficou no banco, é inacreditável. O Santos vai analisar a proposta, mas não descarta aceitar. De novo, não descarta aceitar. O clube vê necessidade de vender jogadores para equilibrar o caixa e no orçamento para 2026. Fez a previsão de conseguir 178 milhões em receitas extraordinárias, que são as vendas. Ou seja, só aqui nessa negociação do Brazão mais do Guilherme já vai aí quase metade desse valor aí de meta de venda do ano que vem.
Mesmo com um valor alto, ainda existe uma previsão de déficit de 90 milhões de reais, o que é um absurdo esse tipo de previsão, né? A diretoria do Peixe também considera melhor vender Gabriel Brazão para o futebol do exterior do que negociar com o Flamengo, que está interessado na compra do goleiro. Antes de tomar a decisão, o clube pretende observar as opções de mercado. João Paulo estava emprestado para o Bahia, hein? A diretoria entende que tem boas promessas para a posição na base, Falcão e João Pedro, um dos destaques da seleção brasileira sub-17, mas não quer precipitar a promoção dos jovens jogadores. Brazão já declarou ter o desejo de continuar no Santos, mas deixou o clube à vontade para aceitar uma negociação, um caso parecido com o do Diego Pituca. Para quem não lembra, quando o Pituca sai e vai para o Japão, ele não gostaria de ter saído do Santos, mas o Rueda disse que era bom para o Santos e convenceu o Diego Pituca a sair, vir jogar no futebol japonês e dar uma boa contribuição ao Santos. Vamos lá. Gabriel Brazão chegou, entre aspas, de graça, livre de contrato. Ele estava com contrato com a Inter de Milão, jogador que foi emprestado diversas vezes, teve problemas de lesões no joelho, então era um jogador que a sua imagem não estava boa na Europa. Ele estava encostado, o Santos precisava de um goleiro reserva naquele momento e entendeu que o Brazão poderia ser um nome jovem, um potencial, né? Jogador para ser titular mais para frente. E no fim, com a lesão do João Paulo no tendão, naquele jogo contra o América, o Brazão acaba tendo que assumir, não começa bem, né? A gente tem aquela desconfiança de que ele não começa bem no Santos, mas depois constrói aí 2 anos aí com o Santos extremamente fantásticos como goleiro. O Santos trouxe ele de graça e pode vender ao Bayern de Munique, com tudo que o Brazão já entregou em campo. É outro exemplo de uma boa negociação. Você traz um jogador que tem potencial, ele rende e você pode vender por um valor muito alto. Só para ter como referência, deixa eu trazer aqui, a maior venda de um goleiro do futebol brasileiro é a de Bento, do Atlético Paranaense, para o Al Nassr, da Arábia Saudita, em julho de 24. Na cotação da época, 107 milhões de reais. Então, o Santos acaba de receber a oferta também, né, agora do Brazão, nesse mesmo valor, 107 milhões de reais. Então, o Santos acaba tendo aí o mesmo valor, né, de um recorde de venda de goleiros com a camisa, jogando no Brasil para fora do país. Eu não gostaria que o Brazão saísse do Santos, tá? Para mim, o Brazão deveria continuar. Eu acho que o Brazão tem tudo para ser um grande ídolo dentro do clube, mas também entendo a necessidade do Santos de fazer caixa. Eu não acredito que essa direção vá conseguir ter o mesmo êxito em uma próxima negociação, de trazer um bom goleiro para substituir o Brazão à altura. Porém, eu entendo o valor sendo muito alto, sendo um recorde para o futebol brasileiro. É muito difícil você avaliar, né, se vale a pena ou não. Mas, pensando na carreira que o Brazão pode ter na Europa, vestindo a camisa do Bayern de Munique, uma venda que o Santos pode ter, eu acho que é muito, mas muito difícil que o Brazão continue, infelizmente. Eu gostaria que ele continuasse, acho que ele é um excelente goleiro, pode fazer uma carreira brilhante com o Santos, mas tem hora que é muito difícil de segurar. Eu acho que com todo esse potencial de venda, o Santos pode negociar melhor. É só a primeira oferta que chega. Dá para trazer uma proposta melhor. Se o Bayern está interessado, muitos clubes também podem estar. E eu acho que é a hora, literalmente, do Santos fazer leilão. Se o Brasão está valorizado dessa forma, se o Bayern está de olho no Brasão, outros clubes também estão. Então acho que é a hora do Santos fazer leilão de fato com o Brasão, porque segurar o Brasão eu acho que vai ser muito difícil. Eu não gostaria. Mas é aquela coisa, né? O Santos está com uma canequinha na mão, pedindo dinheiro para todo mundo e vai recorrer, infelizmente, aí ao Brazão, ao Souza, ao Guilherme, vendas com potencial muito alto para conseguir repor o seu caixa e conseguir sobreviver em 2026, até porque a previsão da gestão Marcelo Teixeira é só 90 milhões de déficit no ano que vem. É inacreditável. Estamos aí passando, né, 1 bilhão em dívidas, graças à nossa grande gestão de Marcelo Teixeira. Quero a sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal, quero que você coloque aqui a sua opinião sobre essas possíveis vendas de Gabriel Brazão e Guilherme. Um abraço, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.